Bom, eu sou girino, batizado de Francisco Beduschi Neto pelos meus pais. Sou da turma F95, ano garotão, curso de agronomia, né, engenharia agronômica na Exalc, e nativão, mas andava pelas repúblicas, desde o primeiro semestre estava com Jacarepaguá, era do lado de casa, depois mudaram, mas veio a Cantagalo para perto de casa, então a gente estava sempre passeando pelas repúblicas. Bom, eu queria fazer agronomia, né? Eu queria estudar agronomia, eu era um apaixonado pela Exalc, porque meu avô era exalquiano, e da turma de 1938, e foi professor da Exalc, né? Então, o vovô sempre levava a gente passear na Exalc. Aquilo para a gente era um parque de diversões, né? Doutor de primeiro ano, sensacional. Cara, foi muito louco, né? Porque era uma correria enorme, muita novidade. Apesar de eu ser nativo, de eu morar na minha casa, foi uma época que o meu pai literalmente soltou, falou: te vira, tu já tem idade, vai se virar, né? Eu já tinha perdido a minha mãe, então não tinha mais ninguém para vigiar a gente, entre aspas, né? E, porra, foi uma loucura total, né? Você entra lá, aquela bagunça, aquela correria, aquela coisa, muita novidade, muita coisa. E eu, além de tudo, ainda acumulava o TG. Eu fui fazer o serviço militar e coincidiu com o primeiro ano na escola, né? Então, bom, o primeiro ano foi uma loucura, mas era muito gostoso. Eu aproveitei, fiz de tudo. Peguei reação nas repúblicas na hora do almoço. Comecei a fazer estágio já no primeiro ano, no segundo semestre. Eu já estava fazendo estágio, então estudava, tinha as matérias, tinha o tiro de guerra e ainda achava tempo para fazer estágio, né? Eu comecei já fazendo estágio na zootecnia. Mas era uma época sensacional, cara. Eu me lembro assim de um dia que nós fomos pegar ração na BAL. E eu lembro que estávamos eu e o microfone, e eu não lembro se tinha mais alguém, não lembro se o Lustro estava junto. O fato é que a gente foi, e aí, né, padrão, a gente chegou, as meninas vêm, não, vão almoçar, bichada e tal, botaram a gente embaixo da mesa com aquele conjunto de talheres que é padrão, né? Então o nosso prato era bule de café, era um escorredor de arroz, talher era uma escumadeira, uma colher de pau e tal, e a gente foi debaixo da mesa. Só que o microfone, cara, é mais alto que eu, e eu tenho 1,88 m, o microfone tem quase 2 metros. E a gente ali espremidinho debaixo da mesa, tal, tentando comer, e as meninas, porque esses bichos estão abusados, estão roçando nas pernas da gente, não sei o quê. Desculpa, né? Começou a nevar, começou a chover debaixo da mesa, então era farinha, era copo d'água para debaixo da mesa, uma zona total, mas foi uma delícia, e assim era em todas as repúblicas onde a gente ia pegar ração, porque assim, o microfone também era nativo, e a gente acabava fazendo muita coisa junto. Eu, ele, o Lustros, a Surubá, a gente que era os nativão da turma, a gente acabava fazendo muita coisa junto. Mas assim, sempre foi muito bom, cara, era hilário. E o microfone resolveu se vingar das meninas da BAL, né? Aí tá, pegamos almoço, aí fica lá, tem aqueles trotes de padrão e tal, defenestraram o microfone, zoaram com a gente e tal. E na hora de ir embora, o microfone voltar para a aula, 2 horas tinha a aula, o microfone, não, vamos lá, eu dou uma carona para vocês. E o microfone era louco, era azeitado da cabeça. O microfone ele pegou, botou todo mundo, ele tinha uma belina, cara, ele botou todo mundo na belina dele tinha um motor mexido, ele era meio metido a piloto e tal. Sei que ele botou a gente dentro da belina, aí eu, acho que era o Lustros mesmo, a gente no porta-mala fazendo sirene. Cara, a hora que ele pegou a Independência, ele foi descendo aquilo lá num pau desgraçado. E as meninas agarradas no banco assim, para bicho, e ele aqui, cara, ele meteu o pau.
cortou por cima de canteiro. Eu sei que a hora que a gente entrou na escola, assim, que não tinha guarita, não tinha nada daquilo, ele deu meio que uma curva apertada, assim, quase um cavalinho de pau, e entrou para dentro da escola, assim, e tinha alguém que ia parar na genética, que era o primeiro period ali onde a gente tinha aula. Eu sei que desceram todas as meninas, cara, todo mundo desceu ali, não. Elas queriam, não larga esse bicho é retardado e tal. E a gente rindo horrores. Cara, e o juízo de galinha, né? Porque a gente, assim, tentando se segurar no porta-mala ali da Belina, não tinha nada, a gente se agarrando ali e fazendo sirene lá, noco, e o tempo inteiro desse jeito. Então o primeiro ano foi sensacional, cara. Só tenho boas recordações da escola. Cara, eu fui, mas a pinga é um troço sensacional, né? A pinga, ela vem ali no editor da sua vida, ela dá um tec aqui, um tec ali, você não lembra de mais. Eu não lembro de nada, cara, na boa, eu não lembro de quase nada da passeata. Eu lembro, assim, de concentração na frente do Calque, porque o Calque ficava lá no centro da cidade, e eu lembro da gente sair pela cidade e indo para a praça, tal. Eu sei que no dia seguinte, cara, eu acordei assim, maior esfoladão no joelho, as canelas raladas, tudo. Eu, porra, o que aconteceu? Os caras, não, você caiu dentro da fonte e tal. Mas eu, sinceramente, detalhes da passeata, cara, eu não me lembro de nada mesmo. Cara, eu acho que eu me senti parte da escola. Assim, você sempre tem. Eu acho que o ralo é muito bom, é muito gostoso para isso. Eu lembro do Fuinha, cara. O Fuinha é da turma de 94. O Fuinha era da CI, né, da Comissão de Integração do ano anterior. Eu lembro dele querendo vender apostila pra gente, aqueles trotes assim. Eu sei que eu comprei apostila, eu comprei excursão, eu comprei um monte de coisa. Mas, assim, eu acho que fazer parte do curso de agronomia mesmo, eu me vi quando eu comecei a estagiar. Né? Eu fui a convite do Lustros, né? Porque nessa zorra toda, no primeiro semestre eu acabei tomando pau de algumas matérias. Aí no segundo semestre eu bobeei na hora de matrícula e tal, aquelas cagadas de doutor de primeiro ano, né, Dindim? E aí eu tava com tempo vago, tal, e eu conversando com um, com outro, eu tinha aquela coisa de querer fazer o CPZ e tal. Eu sempre quis mexer na área animal, disso eu não tinha dúvida, mas eu tinha aquela coisa do CPZ. E aí o Lustros me falou, ó, tem um estágio lá na zootecnia, mas é com suínos e tal, vamos lá, eu também tô indo nessa. E eu sei que eu comecei a estagiar na suinocultura e comecei a conversar sempre com o Valdomiro, com o Menten. Depois eu fui conhecendo os outros professores do departamento, tinha o Zico, tinha o Packer, tinha Roberto Dias. Eu sei que eu me vi lá dentro da zootecnia de não ruminantes. Né? E por incrível que pareça, depois de graduado, eu vim mexer com ruminantes, né? Tanto que faz 20 e tantos anos que eu estou aqui no Mato Grosso e estou mexendo com ruminantes, com pecuária de corte e tal, mas isso é outro caso. Mas eu sei que foi nessa hora que eu falei, não, agora eu estou fazendo agronomia. Foi quando eu comecei a fazer o estágio. Ah, cara, eu acho que eu só fui ter ideia mesmo do que era isso, um pouco por ser nativo, então a gente não vê tanto essa questão do, por exemplo, churrasco de ex-moradores que tem nas repúblicas e por aí vai. Mas eu tinha muita dessa paixão que o meu avô trazia pra gente. Mas eu acho que assim, a ficha caiu mesmo para mim quando eu formei e eu vim trabalhar no Mato Grosso. O meu primeiro emprego aqui foi com suínos, eu vim para trabalhar com suinocultura. Eu vim ser técnico da Associação dos Criadores de Suínos de Mato Grosso. E
Quando eu comecei, cara, a associação também não tinha nada, era uma sala de escritório só. E aí o presidente me contratou e falou: olha, eu vou marcar para a semana seguinte uma reunião com os associados, com a diretoria, né, para poder te apresentar. E eu estava lá me preparando para a reunião, não sabia nem muito o que fazer, como fazer as coisas e tal, mas eu sei que eu coloquei na porta da sala Francisco, eu fiz no papel A4 mesmo, folha de computador. Francisco Beluschi Neto, engenheiro agrônomo, tal, não sei o quê. A Associação dos Criadores de Suínos. E embaixo do meu nome eu coloquei um A encarnado. E preguei essa folha A4 na porta da sala da associação. Não é que o primeiro que chega para a reunião, cara, foi o Zecão. Zecão é da turma de 80, cara, da escola, fundador da Capixama e tal. O Zecão chega, ele era diretor da associação, ele chegou para a reunião, como todo bom Caxias, ele chegou adiantado, né? Chegou, bateu na porta, abriu a porta da sala assim, olhou para mim, olhou para aquele cartaz na porta, olhou para mim de novo. O que você tá fazendo aí que você não ajoelhou ainda, bicho? E eu sei que lá na hora mesmo, eu ajoelhei, me apresentei, ô doutor, bicho girino, o energume no mundo nucleico, e por aí vai, fiz aquela apresentação. E o Zecão, puta, me recebeu em Cuiabá, me recebeu na associação, me recebeu no Mato Grosso, foi sensacional. E a partir daí você vai caindo a ficha, porra, você ser exalquiano é diferente, porque a gente chegava nos lugares, chegava para conversar com as pessoas, você é de Exalc, então tá. Os caras te tratam de uma forma diferenciada, né? E isso culminou quando, eu acho que já foi na década 2000 e pouco já, eu já estava trabalhando com outras coisas e tal, e eu fui fazer um trabalho técnico. E um pessoal me falou, olha, a gente queria ir lá conhecer a Exalc e tal, não sei o quê. E eu peguei esse pessoal para quem eu trabalhava, na época, eu estava prestando serviço, e levei-os para a Exalc. Cara, eu acho que a vida em república é uma vida de muita responsabilidade, né? É muita bagunça, muita zoeira, é muito um pegando no pé do outro. Que eu me lembro, assim, no primeiro semestre, já quando eu comecei na escola, a Jacarepaguá era assim, uma quadra de casa, aí eu passava pela Jacaré, eu tive a sorte de ter carro, né? Eu passava pela Jacaré e dava carona para os caras da Jacaré, depois a Cantagalo foi perto de casa, e como eu descia sempre a rua Tiradentes, e ali era caminho de você pegar, né? Eu descia Tiradentes e subia a Centenário, Torquato da Silva Leitão e saía lá na escola. Aliás, o contrário, a Torquato, depois a Centenário e chegava na escola. Mas era o caminho, então eu estava sempre dando carona para o pessoal das repúblicas, e via toda essa zoeira, toda essa coisa, mas ao mesmo tempo era uma coisa de muita responsabilidade. Eu lembro dos caras da Cantagalo quebrando o pau com o Quirera, porque o Quirera tinha comprado só frango para fazer o rango da semana inteira. E os caras, porra, Quirera, ninguém aguenta mais comer frango e tal. Então era muito uma pegação de pé, mas era muito uma corresponsabilidade que um tinha com o outro. E de tudo, de cutucar nego para levantar, para ir para aula, cobrar dos caras, porra, você não fez o trabalho, você precisa entregar o trabalho de tal professor, é importante e tal, não bobeia com nota com esse cara, não sei o quê. Então tinha tudo muito isso, de muito ajudar um ao outro, de passar apostila, lista de exercício e tal. Então eu acho uma convivência sensacional, cara. Eu assim, o que eu pude, eu vivi muito dentro disso, de estudar com a galera, de conviver muito, de fazer churrasco também e tal, de pegar os caras, às vezes, uma coisa que era gozada, eu me lembro assim que, às vezes chegava o final de semana, neguinho não tinha o que fazer. Quem morava mais longe, que não ia para casa, por exemplo, quem morava em São Paulo, ou morava em alguma cidade, chegou
sexta-feira nego capava o gato. Aí às vezes tinha gente que morava mais longe, que não ia para casa todo final de semana. Então era legal também porque a gente tinha a oportunidade de falar: "Ó, bicho, você não tá fazendo nada? Vamos lá para casa", né? Aí pegava os caras, levava para minha casa, levava para a chácara do meu pai, a gente ia lá na chácara fazer um churrasco, curtir e tal. Então era muito gostoso, assim. Então tinha essa, eu acho que essa vivência de república é sensacional, tanto que eu tenho uma filha com 17 anos, vai passar por esse processo todo de vestibular, Enem e tal agora. Infelizmente ela não quis fazer Exalc, não teve jeito, eu não consegui convencê-la de fazer agronomia, mas eu peço muito para ela, falo: "Filha, vai viver em república, vai aprender a viver, aprender a ter responsabilidade, aprender a conviver e a partilhar com os outros". Eu acho que vida em república é muito isso, corresponsabilidade, compartilhamento, amizade, é tudo isso. Aí eu frequentava, assim, o Calque era pertinho de casa, era coisa assim, acho que de umas 3, 4 quadras de casa. No primeiro ano era mais difícil, porque como eu fazia o tiro de guerra, era complicado, porque eu fazia estágio das 7 às 8. Depois 8 horas ia para a aula, saía da aula às 6, 7h30 estava no TG, era muito complicado. Mas do segundo ano em diante, eu procurava ir sempre lá, e era muito legal porque coincidiu, graças a Deus, eu já estava com bolsa. Esse fato de eu começar a fazer estágio muito cedo, né? E sempre assim, né? Lógico, com muita responsabilidade, procurando ajudar os professores em projeto de pesquisa e tal. Eu logo no segundo ano eu peguei bolsa. Eu tinha uma bolsa do CNPq, cara. Então era muito legal, porque o que acontecia? Eu tinha grana. Então, pelo menos assim, uma semana por mês, né, eu morava em casa. Então, casa, comida e roupa lavada eu tinha. A grana que eu tinha de bolsa era para comprar apostila, botar álcool no carro, né, e tomar cerveja com os amigos. Então, o que acontecia? Saía final de tarde, início de noite, ia lá pro Calque, tomar cerveja, jogar uma sinuca, encontrava os caras, ficava jogando conversa fora e tal. Então o Calque era muito bom, cara. O Calque ali no centro da cidade era sensacional. Cara, eu não torcia não, mas eu tentei jogar algumas coisas. Mas eu nunca fui dos mais esportistas e tal. Mas eu treinei judô uma época eu acho que foi com o Zonzeira e mais uma turma. Aí eu tentei jogar rugby, mas eu tenho um dos joelhos que é fudido, e aí eu já não aguentei jogar rugby. Tentei nadar também, mas era aquele negócio, como todo esporte, você precisa se dedicar. E eu estava numa época que eu queria fazer outras coisas, estava muito preocupado com estágio, com isso tudo, e aprender. Eu gostava muito da prática, não gostava muito de aula, não. Mas então eu acabei que eu me dedicava muito mais a outras atividades dentro da escola do que a parte da atlética, dos esportes ou qualquer coisa assim. Cara, aí eu não tenho nem dúvida, né? Ou se eu tivesse que escolher um professor, todos sensacionais, em todos os departamentos, eu fiz grandes amigos, né? Eu citei o Caetano, o Ripoli, o Milan, Valdemar Demétrio, o Gera da agricultura, um grande amigo, me botou para fazer estágio e tal. Mas assim, o Valdomiro Miada, que era do departamento de zootecnia, que me orientou em todo o estágio com suinocultura e tal, é meu grande amigo até hoje, foi meu grande orientador durante toda a graduação, assim.
E era um cara com quem eu conversava de tudo, desde os problemas de estágio e tal, ele me botou para coordenar estagiário, sabe? O cara me botava para trabalhar mesmo, me cobrava as minhas responsabilidades e tal, mas era, acima de tudo, um grande amigo, né? Eu me lembro, assim, a primeira cagada que eu fiz, eu estava tomando conta de um experimento com leitão e tal, e tinha lá os grupos de teste, e cada grupo tinha que comer uma determinada ração. E eu sei que toda semana tinha que pesar os animais. E eu sei que lá pesando os animais, na hora de repor a ração, eu troquei a ração. O grupo A comeu a ração do B e o B a do A e vice-versa. Bom, e eu sei que eu percebi, assim, foi questão de terminar a pesagem, eu falei, puta que pariu. Eram 5 grupos, né? 4 testes mais um controle. E eu sei que na hora que eu acabei tudo, eu falei, puta que pariu, os comedores estão errados. E eles devem ter ficado assim, coisa de meia hora comendo a ração errada. Mas eu fui lá, destroquei os comedores, mas me firmei nos pés e fui lá falar com o Valdomiro. Falei, professor, aconteceu isso, assim, assada, mas eu já destroquei, então tá tudo certo, tal, não sei o quê. O Valdomiro olhou pra minha cara e falou assim, Netão, não tem problema. Ele me chamava de Netão. Netão, não tem problema. Para essa repetição, nós vamos parar aqui. Semana que vem a gente vai selecionar um novo lote de leitões, vai recomeçar todo o experimento. Falei, mas professor, ele falou, não, rigor técnico é rigor técnico. Então o Valdomiro me ensinou demais, cara. Teve uma outra vez que eu estava assim, no meu último semestre na escola, e eu estava fazendo uma matéria com Alexandre Vaz Pires, fazendo fisiologia da reprodução. O Alexandre, rigoroso pra caramba, tal. Sei que ele fez as provas, eram 2 provas e um trabalho, acho que era isso. E o Alexandre chegou na última aula, assim, ele chegou com uma lista. Ele falou, fulano, ciclano, beltrano, tal. E botou meu nome na lista e falou, vocês ficaram de recuperação. Porque vocês não tiraram 5 na média das 2 provas. E vocês vão ter que fazer a recuperação e eu tenho viagem marcada, a recuperação é daqui 1 semana, vocês tratem de estudar. Cara, eu fiquei puto da cara com aquilo, porque eu falei, porra, professor, se somar a nota do trabalho com os pesos que tem e tal, eu tenho média, né? Eu passei da matéria. Ele falou, não, o trabalho é só para ajudar a subir a sua média. Você tem que passar nas provas, você tem que demonstrar conhecimento técnico. E eu, puto da cara, bicho, eu peguei aquilo lá e o Valdomiro era o chefe do departamento, né? Eu falei, porra, vou reclamar pro chefe do departamento, vou reclamar para quem manda nessa porra. Cheguei lá, contei a história toda pro Valdomiro, chateado, triste e tal. O Valdomiro não falou nada, cara. Ele levantou da mesa dele, porque tinha a mesa dele, ele ficava do lado de lá e eu do lado de cá, e atrás de mim tinha uma estante enorme, cheia de livros e tal. Ele levantou, deu a volta por trás de mim, pegou um livro, Fisiologia Animal, Dux. Pegou o livro, entregou na minha mão, falou, agora você vai lá e estuda. Eu, puta que pariu, quebrei a cara. E foi muito legal, porque aí eu catei aquilo lá, mas ralei de estudar em 1 semana e fui fazer a prova. E o Alexandre, na hora, ele ia pegando a prova e ia corrigindo e tal. E eu sei que ele virou para mim, na hora que ele pegou minha prova, ele corrigiu e não me mostrou. Aí ele virou para mim e falou assim, e aí, e agora? Você quer passar da matéria com o trabalho ou você quer corrigir a prova? Eu falei, olha, professor, eu preciso passar da matéria porque eu preciso desses pontos, né, do crédito para poder formar. Mas eu quero ver a correção dessa prova. E o Alexandre pegou e me mostrou. Eu tinha tirado 9,5 na prova e ele me tirou meio ponto porque tinha um hormônio lá que era 2-alfa, não sei o que lá, e eu coloquei acho que 1-alfa. Foi coisa besta assim. Mas ele falou, não, aqui você errou o nome do hormônio, aqui tá errado.
e me tirou meio ponto. Eu sei que eu tirei 9,5, passei da matéria super bem e tal. Então o Valdomiro me ensinou muito, pela própria convivência com ele ali no departamento e tal. E ali eu convivi muito, né? A zootecnia antes era separado, né? Tinha a zootecnia de ruminantes, que ficava ali perto de onde era o banco e tal, e a de não ruminantes, que era lá embaixo, afastado. E lá eu convivia com o Valdomiro, com o professor Menten, com o Zico, com o Packer, né? A do Maricone é sensacional, cara. A gente no primeiro ano, né, primeiro semestre, estudando zoologia, que nem eu falei, a gente andava, os nativos andavam tudo meio junto. E tinha a Ana Maria, a Surubá, eu e o Lustros, o Celso Ori, a gente fomos junto para uma aula prática de zoologia. Cara, aquilo eu acho que era uma sexta-feira de manhã, era um negócio assim, tava todo mundo meio ressaqueado, meio coisa. E nós fomos juntos para a aula. Eu sei que nós sentamos no fundo da sala de aula. O Celso, a Ana e eu. Os três lado a lado. E o Maricone começou a dar aula, tá? E a gente conversando lá no fundo. O Maricone, para encerrar com a conversa, ele pega, me chama, vira para a turma e fala assim, o Maricone tinha um sotaque piracicabano carregadíssimo, né, cara? Ele vira e fala assim... A senhorita Ana Maria, senhorita, venha cá, por favor. E levanta a Ana Maria, vai lá na frente e tal. Pois não, professor. Ela toda boazinha e tal, já percebeu que tinha dado merda. Pois não, professor e tal. A senhorita estenda a sua mão. Ela foi, estendeu a mão assim. Maricone pega uma minhoca, cara, aquela minhoca braba. Eu nunca esqueci o nome daquela porra por causa dessa aula. Feretina havaiana. Tal da minhoca brava. Ele pega a Ana Maria com a mão aqui estendida, Maricone vem, põe a minhoca na mão dela, cara, e vira para a sala de aula e continua dando aula. E a Ana Maria, cara, eu não sei se era nojo, se era medo, se era uma mistura disso tudo. A Ana Maria ficou ali, cara, congelada, branca que nem papel, assim, ela nem se mexia, a minhoca pulando na mão dela, e o Maricone nem aí, cara, ele voltou da aula, cara. Você só via ele dando um risinho assim de canto de boca. e dando aula, ele continuou dando aula. Eu sei que ela ficou a aula inteira plantada ali, cara, com a minhoca na mão. Literalmente a minhoca. Mas ficou ali, né? Depois ele pegou de volta, dispensou ela e tal. Mas eu sei que a turma, cara, se esborrachava de rir. E eu nunca mais me esqueci da porra do nome dessa minhoca por causa dessa bendita aula com o Maricone. A formatura é um momento maravilhoso, né, cara? Mesmo assim, tendo passado mais alguns meses na escola para poder terminar os créditos e tal, eu tive a chance ainda, naquela época ainda podia participar da formatura junto com a sua turma mesmo, com a turma com quem você entrou. E é um momento mágico, né, cara? É lindo, é indescritível. A nossa formatura foi no Gramadão, e naquela época não tinha essa história de alugar tenda nem nada, então a gente ficava o tempo inteiro rezando para não chover e tal, e naquele ano não choveu, estava um céu estrelado, a coisa mais linda do mundo, então tava ali as arquibancadas com as turmas, e os professores ali no meio e tal, e os pais de alunos ali no Gramadão. Foi sensacional, cara, foi sensacional. As festas, tudo sensacional. Mas organizar tudo isso aí deu um puta de um trabalho, cara. Eu lembro que tava escolhendo, quando a gente tava, acho que no segundo ano, tipo, o pessoal começou a escolher, acho que era isso, segundo ano, o pessoal começou a escolher a comissão de formatura, e aí alguém lá no meio precisava... Tinha lá presidente, vice-presidente, tesoureiro, tal, e tinha os orelha seca, aqueles caras que só ajudavam, e faltava um nome, e alguém lá no meio gritou, põe o Girino, põe o nome do Girino aí, e tal, não sei o que, e aí acabaram pondo meu nome, e eu falei, não, beleza, eu vou, no que eu puder eu ajudo. E a gente também estava sempre ajudando, a organizar uma festa, a organizar alguma coisa e tal, e tinha um negócio que dava muita grana, que eram as benditas das festas no CV, que era
a gente chamava de centro vívico, só para encher o saco, mas era o centro de vivência que ficava ali atrás da lanchonete e tal, que era uma época quando a gente ainda podia tomar cerveja dentro da Exalc, né, cara? Então a gente organizava uma festa lá, cobrava entrada, vendia cerveja e punha uma banda para tocar lá. E teve um ano que a gente, eu acho que estava no quinto ano, o quarto ou quinto ano, na semana que a gente estava organizando a festa no CV, era na quinta-feira, alguém chegou na segunda, na terça-feira, porra, tá tendo promoção de cerveja no Carrefour em Campinas. Naquela época, Piracicaba não tinha grandes supermercados assim. Tinha uma loja do Pão de Açúcar, que era pequenininha, ali atrás da Catedral, e era só. Não tinha grandes supermercados, né? Não tinha atacadista, não tinha nada disso. E aí o povo, porra, vamos lá buscar cerveja e tal. Girino, você tem uma caminhonete, eu tinha uma Saveirinho. Você não vai lá, a comissão paga o álcool para você vai lá buscar? Eu falei, vou. Só que eu não conheço Campinas. Aí o Coral, Gustavo Coral, que é da nossa turma, que é filho do doutor Coral, que trabalhava no IAC lá em Campinas, o Coral virou para mim e falou, não, eu vou contigo, eu conheço e tal, não sei o quê, e nós fomos. Cara, chegamos lá, era limitado o número de caixas de latinha que você podia pegar por pessoa. Só que o preço estava assim, muito barato, era coisa de 29 centavos por latinha. Era uma bosta de uma cerveja africana, mas era 29 centavos a latinha, era o que a gente precisava para ganhar dinheiro na festa. E aí o Coral falou, não, deixa comigo, eu conheço um cara daqui e tal. Eu sei que o Coral se meteu lá no meio e foi falar com esse cara que era amigo do pai dele, porque o pai dele também tinha uma propriedade, plantava pupunha, entregava pupunha no Carrefour, alguma coisa nesse sentido. Eu sei que o cara conseguiu, liberou, a gente trouxe, voltamos de Campinas com 24, 28 caixas de latinha de cerveja na caçamba da Saveiro e viemos embora. E aquilo foi uma festa que deu muito lucro, mas deu muito lucro, porque o que a gente fez? A gente saiu para a cidade, a comissão de formatura, anunciando, pintando o carro e tal. Não, ó, festa no CV da Exalc e tal, não sei o quê, cerveja importada a R$1. Aquilo, na época, na distribuidora, uma latinha de Brahma custava acho que 59, 60 centavos, então aí você tinha que comprar gelo e tal. Então, você vender só Brahma, não ia dar grana. E aí a gente saiu anunciando isso, e aí o povo foi entrando na festa, e a gente, para completar aquela cerveja, a gente comprou Brahma e tal, não sei o quê, até para os caras cederem pra gente aqueles tambor onde você põe a latinha, põe o gelo por cima. Bom, fizemos isso e fomos soltando o Brahma no povo. E dá-lhe Brahma, dá-lhe Brahma, dá-lhe Brahma. Aí, a hora que o povo já tinha tomado uma meia dúzia cada um, aí nós começamos a soltar a cerveja africana. E eu sei que o nego já estava mamado, o som estava rolando, o nego tomou aquela cerveja com tudo, nós vendemos toda a cerveja, não sobrou porra nenhuma, e deu muita grana. Então era com essas coisas que a gente fazia grana para poder fazer toda aquela festa de formatura, com baile, com garrafa de uísque, com coquetel, com caralho a quatro. Cara. Então formatura é sempre muito bom, mas dá trabalho pra caralho. Então olha, na boa, a bichada que tá lá na escola hoje em dia, participe da CF, faça a tua parte, que a festa compensa tudo e qualquer sacrifício. Cara, eu posso me dizer um abençoado, porque eu namorava uma menina que foi fazer estágio na Exalc e que era aqui do Mato Grosso, onde eu moro até hoje. E a gente namorava, tal, não sei o que. Eu falei pro meu pai, eu falei, olha, eu formando eu vou embora, vou pro Mato Grosso, vou caçar serviço para lá e tal. E nas férias, antes de formar, eu vim visitá-la aqui no Mato Grosso, ela morava em Rondonópolis. E aí, aquele negócio, ela me apresentou para um cara,
Esse cara é agrônomo também, mas ele era de Viçosa, mas conhecia a Exalc e tudo. Ele gostou de mim e me indicou para o presidente da Associação dos Criadores de Suínos. E ele pegou o telefone e ligou para o cara, falou, olha, você tem tempo amanhã de receber uma pessoa? O cara falou, tenho. O que foi? Não, eu estou com um amigo aqui, é agrônomo, vai formar, e ele quer vir trabalhar no Mato Grosso, quer trabalhar com suínos e tal, não sei o quê. E eu queria que você visse se tem alguma oportunidade para ele, alguma coisa. E aí eu fui, no dia seguinte, cheguei lá, não tinha um currículo na mão, não tinha nada, eu não tinha formado ainda. E aí esse cara já me entrevistou e tal, e virou para mim e falou, olha, faz o seguinte, você forma quando? Eu falei, em 6 meses eu estou formado, quero pegar o último semestre. Ele falou, então você formando, você vem para cá, eu vou te contratar como técnico da associação. E aí eu fui embora, cheguei lá, aí eu cheguei com o currículo na mão e tal, alinhadinho, direitinho. E ele falou, não, beleza, posso te pagar tanto e tal, e primeiro salário você nem olha muito, questão de valor nem nada, não tinha benefício, não tinha plano de saúde, não tinha porra nenhuma, mas eu tinha um salário, então dava para começar a vida profissional, eu falei, vamos embora. E aí eu comecei a vida profissional trabalhando pra caralho, conheci o Zecão me apresentou mais gente, e aí eu fui de um emprego no outro, e tô nessa vida no Mato Grosso já tem quase 25 anos já. Eu acho que primeiro é essa nossa capacidade de estabelecer essa rede de contato. Eu acho que isso é muito importante, né? Tanto que alguns anos depois que eu cheguei aqui no Mato Grosso, resumo da ópera, em 99, a gente já tinha um grupo de exalquianos que trabalhava aqui no Mato Grosso e se encontrava com uma certa regularidade, o Zecão no meio, é claro. Em 99, o Zecão virou e falou assim, vamos fazer um churrasco, vamos reunir essa turma. E a gente fez em 99 o primeiro churrasco do que veio a ser depois a EMAT, a Associação dos Exalquianos do Mato Grosso, que virou a primeira associação fora de Piracicaba, uma associação de exalquianos. E isso hoje tem muitos filhos espalhados por tudo aí. Essa ideia proliferou. Mas eu acho que é um pouco disso, essa capacidade de estabelecer esse network e tal, isso é extremamente importante, porque vai ali, o lepra que mexe com algodão, tá lá em Primavera, tô eu, que mexo com pecuária, que trabalho com ONG, tá o Paturi, que é dono da Agroamazônia, tá o Zecão, que é produtor rural, você vê, então reúne todo mundo, então tá todo mundo junto, todo mundo trocando ideia, falando de tudo, de trabalho, de cachaça, de tudo. E hoje em dia tem uma bichada muito boa entrando, vindo, então para quem está chegando, poder vir estabelecer essa rede de relacionamento, eu acho que isso é muito importante, isso é um grande diferencial que a Exalc te proporciona. Conhecimento técnico também, eu acho que tem muito curso de agronomia por aí, que acaba ficando muito focado em agricultura, na parte mais agrícola da coisa. Na Exalc, todo mundo fica um pouco espantado, mas você é agrônomo e você trabalha com a parte de produção animal? Eu falo, sim, eu sou engenheiro agrônomo, eu sou da primeira turma que saiu com especialização da escola, então, à época, se você cumpria uma determinada quantidade de créditos de uma área, de um setor, você saía com título de especialização. Então eu saí com especialização em produção animal. Então essa outra capacidade da escola de abrir um leque enorme de opções de áreas de trabalho, eu acho que é outro diferencial. Meu avô até tinha outra frase que ele dizia sempre, que era: você não sabe o que vai fazer da vida, vai fazer agronomia. Porque daí lá você se acha.
Então, basta você, quando está na graduação, se você escolher alguma área, eu quero ir por aqui, vai fundo, porque você vai conhecer muito daquilo e, ao mesmo tempo, ainda consegue ter um leque grande de conhecimento em todas as outras áreas. Né? Eu acho que esses são 2 grandes diferenciais que a gente tem na escola. Então, cara, esse foi um negócio que foi um pouco estranho no começo, porque aí formou, vai cada um para um canto e tal, e eu vim para o Mato Grosso. E da minha turma, de cara, só viemos eu, que vim trabalhar na parte de zootecnia, e o Pressadinho, né, o Fausto Takizawa, que é engenheiro florestal e veio trabalhar na Floresteca. E só. Então eu perdi muito desse contato. E aqui longe, começando carreira e tal, eu não podia ir para a escola sempre que eu queria, né? Ou pelo menos em todo outubro e tal. Porque eu tenho meu pai, que mora lá em Piracicaba até hoje, e eu queria visitá-lo. E a época de visitar pai, e mãe, família e tal, é época de Natal, época das festas e tal. E não dava para ir 2 vezes. Eu era recém-formado, ganhava pouco, eu logo formei, já casei e tal. Então eu tinha que escolher, e eu acabava preferindo ir no Natal do que ir nas festas. Foi uma opção que eu fiz à época por diversas razões. Então eu acabei perdendo um pouco o contato. Eu não fui no primeiro, no segundo... Não, eu não fui no primeiro quinquênio. Então eu acabei perdendo o contato. No segundo quinquênio eu fui, né, quando a turma fez 10 anos. Eu fui, aí mantinha contato, aí já tinha mais gente trabalhando aqui no Mato Grosso. Se acaba retomando alguns contatos, mas ainda era algo esporádico. Mas, graças a Deus, vem a tecnologia, né? E ajuda sempre muito a gente. E quando foi a nossa festa dos 20 anos, em 2015, eu tinha retomado alguns contatos e tinha alguns números de telefone. Quando foi para a nossa festa dos 20 anos, eu comecei a criar um grupo no WhatsApp da nossa turma. E aí virou uma febre, que aí o outro vem, chama mais um, chama mais outro e tal, e aí você retoma o contato com a turma e tal, e começa a reencontrar as pessoas e recontar os causos da época de escola e tal. E você vê que ainda é tudo um grande bando de moleque que teve uma vivência enorme junto. Né? Se foram 5 anos de graduação ali, de convivência diária, e vira tudo moleque, né? Se tomar 2 cervejas, então, ou tá mandando ajoelhar, ou tá ajoelhando para alguém e tal, e a festa rola do mesmo jeito, e faz as mesmas palhaçadas da época da escola, conta o apelido, e por aí vai. Então a gente conseguiu retomar esse contato e é muito gostoso. E esse ano retomamos mais uma vez. O grupo se manteve, mas você tem aqui um ou outro que sai por algum motivo. Mas aí você pega, bota todo mundo de volta no grupo. Olha, 25 anos, vamos comemorar, jubileu de prata, a gente tem que enaltecer esse momento. E ainda que a gente lembre de alguns colegas que infelizmente se foram no meio do caminho desses 25 anos, é um momento de muita festa, então é sempre muito bom reencontrar todo mundo. O hino, né, cara? O mais emocionante de tudo é o hino, né? E assim, você vê que é uma tradição que perpassa as turmas, é independente de turma, né? Os dois, vai. O hino do Agricolão e o hino da Exalc, né? Então, é um momento assim muito, muito forte, por exemplo, nos churrascos da EMAT, que a gente faz todo ano, esse ano só que a gente não pôde fazer,
mas a gente faz todo ano aqui no Mato Grosso esse churrasco. E a hora que junta todo mundo, e o pessoal começa, a água, o sol e a terra, e vai cantando. E aí, cara, é de arrepiar até a nuca, né? É muito gostoso, porque canta todo mundo junto, todo mundo sabe e tal. Então, das tradições exalquianas, essa Agora, a gente mantém tudo, né? O hino do agriculão, o ajoelhar para os doutores. A minha filha, que eu te falei que tem 17 anos, ela achou o maior barato quando ela me viu ajoelhando para os meus doutores, ô doutor Girino aqui se apresentando e tal. E ela achava aquilo engraçadíssimo, porque ela nunca imaginava o pai dela se ajoelhando e tal. E eu acho que esse tipo de coisa não é... Já teve gente que veio falar comigo, porra, mas isso não é humilhante e tal? De forma alguma, cara, de forma alguma. Eu vejo isso muito, primeiro, como um sinal de respeito, e segundo, como uma tradição mesmo. Eu acho que é algo gostoso, né? Então a gente procura manter vivo, né, dessas nossas tradições de aluno mesmo, o fato de se ajoelhar, os 3 mandamentos do bicho, né? Quer dizer, o doutor nunca foi bicho, o bicho nunca vai ser doutor, e bicho não acha nada. Então, esse tipo de coisa eu acho muito gostoso, né? E, é uma delícia. Mas o hino da Exalc, a hora que a gente canta, arrepia, né? Mas se eu pudesse reviver alguma coisa, é a formatura, cara. Aquela cerimônia, sei lá, de beca e tal, puta, é algo assim indescritível, cara. Então, esse é um momento que eu gostaria de refazer. Cara, curtam esse momento dos nossos 25 anos, mesmo que à distância, mesmo que com toda essa situação de pandemia, saibam que a amizade se mantém, que esse ser exalquiano se mantém até hoje. Então vamos aproveitar. Se é isso que é possível fazer nesse momento, vamos aproveitar tudo isso. Queria poder estar aí, abraçar todo mundo, né? Mas se não dá, não dá. Vamos aproveitar do jeito que dá. E se Deus quiser, o ano que vem, vamos estar todo mundo junto lá mais uma vez e vamos comemorar de novo o nosso Jubileu de Prata ali presencialmente no ginásio da escola, com todo aquele ambiente maravilhoso. E deixo aqui minhas saudações exalquianas. Um forte abraço a todos os meus queridos e amados doutores, um abraço aos meus colegas e um abraço para a bichada também. Que sejam todos muito bem-vindos ao Mato Grosso, todos que quiserem vir aqui, por favor, disponham da EMAT de todo mundo aqui.